O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou Isabela, tenho 6 anos e moro em Carolina, Pernambuco. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém, irmãos, vamos imergir. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. Amém! Tchau! O Evangelho de João revela que Jesus é Deus! Sou Gustavo, tenho 8 anos e sou da igreja em Gurupi. A imersão de hoje é super legal. É assim, eu vou só falar e depois eu vou cantar. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. Vou cantar. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. É Deus, amém. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus, amém. Jesus é Deus, amém. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. Então invoca, ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus.
O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. Amém, irmãos? O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. Amém. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João é revelador. Amém, aleluia! O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João sabe que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que sabe que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. Tchau, beijo. Tchau, beijo, irmãos. Quero mandar um recado. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João.
O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João, Deus do céu, é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus, é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João. Meu, que bonito! O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João revela que Jesus é Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, o Evangelho de João.